vocês. Espero que estejam gostando dos vídeos. Deixe seu like, compartilhe, porque é muito importante para o canal. Gratidão a todos vocês, meus queridos. Um beijo a todos. Discussão News, um programa que faz a diferença, falando verdades todos os dias para você. Discussão News. Urgente. Filho de Soros no Brasil. Operação América do Sul com Trump. Pilantra, seu vagabundo, seu safado, olha pra mim, meu vagabundo. Lindenberg Faria, petista, vagabundo. Você é um petista safado, seu vagabundo. Você é vagabundo. Você quer vir pra cima? Falar Queiroz, cadê o Bolsonaro? Vagabundo. Você é vagabundo, seu safado. Petista, vagabundo. Vai se fuder, você vai pra cadeia, seu vagabundo, safado. Essa audiência se estendeu durante várias horas, começou no início da manhã. Hoje, o deputado Felipe Barros conduziu essa audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que ele chamou ali de complexo industrial da censura para calar apenas um dos lados. A gente já tinha denunciado isso algumas vezes, esse assunto já tinha sido reportado, enfim, repercutido, mas agora a gente vê o Mike Pence com muitos documentos fartos ali, durou horas, ele trouxe ali com uma riqueza de detalhes, né? Também a interferência das agências de checagem no processo eleitoral, enfim, trazendo os detalhes da engrenagem, do modus operandi da interferência dos Estados Unidos nas eleições de 2022. Mike Pence acusou ainda o Grupo Globo de ter aumentado os números da Covid-19 durante a pandemia de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. E o que a Midem está fazendo? A Midem está sendo censurada, qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Então, eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. A afirmação de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada é um fato conhecido já. Eles censuraram postagens que minam o trabalho das administrações municipais no enfrentamento do Covid e que dão crédito ao Bolsonaro pela boa gestão do Bolsonaro. Eles explicitamente se orgulharam, se gabaram de que eles censuraram qualquer mensagem que dava, qualquer um que dava um crédito no governo Bolsonaro pela Covid. Essa audiência se estendeu durante várias horas, começou no início da manhã. Hoje, o deputado Felipe Barros conduziu essa audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que ele chamou ali de complexo industrial da censura para calar apenas um dos lados. A gente já tinha denunciado isso algumas vezes, esse assunto já tinha sido reportado, enfim, repercutido, mas agora a gente vê o Mike Pence com muitos documentos fartos ali, durou horas, ele trouxe ali com uma riqueza de detalhes, né? Também a interferência das agências de checagem no processo eleitoral, enfim, trazendo os detalhes da engrenagem, do modus operandi da interferência dos Estados Unidos nas eleições de 2022. Essa audiência se estendeu durante várias horas, começou no início da manhã. Hoje, o deputado Felipe Barros conduziu essa audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que ele chamou ali de complexo industrial da censura para calar apenas um dos lados. A gente já tinha denunciado isso algumas vezes, esse assunto já tinha sido reportado, enfim, repercutido, mas agora a gente vê o Mike Pence com muitos documentos fartos ali, durou horas, ele trouxe ali com uma riqueza de detalhes, né? Também a interferência das agências de checagem no processo eleitoral, enfim, trazendo os detalhes da engrenagem, do modus operandi da interferência dos Estados Unidos nas eleições de 2022.
Mike Pence acusou ainda o Grupo Globo de ter aumentado os números da Covid-19 durante a pandemia de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. E o que a Midem está fazendo? A Midem está sendo censurada, qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Então, eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. A afirmação de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada é um fato conhecido já. Eles censuraram postagens que minam o trabalho das administrações municipais no enfrentamento do Covid e que dão crédito ao Bolsonaro pela boa gestão do Bolsonaro. Eles explicitamente se orgulharam, se gabaram de que eles censuraram. A Venezuela já está nesse estágio avançado de narcoditadura. Qual você acha que será o futuro do Brasil se o Brasil virar Venezuela? É óbvio que os traficantes vão dominar. Porque quando começa a ter os reflexos econômicos do socialismo e um ditador socialista tem poder total sobre o país latino-americano, ele entrega totalmente isso daí para o tráfico de drogas. Quem faz o tráfico de drogas na Venezuela é o exército, que inclusive os generais têm os maiores salários do serviço público venezuelano. E aí você imagina, qual vai ser o futuro dos militares? Qual vai ser o futuro do PCC, do CV, do terceiro comando? O Trump certamente não vai deixar chegar nesse estágio. Para quem tem alguma dúvida, pode ter certeza. Ele vai botar para quebrar antes do Brasil virar Venezuela. Bom dia, pessoal. Vocês estão vendo aí a movimentação de tropas americanas em direção ao Mar do Caribe para ficar pegando droga do tráfico e do crime organizado da Venezuela e do México, principalmente. Agora, a Venezuela já está nesse estágio avançado de narcoditadura. Qual você acha que será o futuro do Brasil se o Brasil virar Venezuela? É óbvio que os traficantes vão dominar. Porque quando começa a ter os reflexos econômicos do socialismo e um ditador socialista tem poder total sobre o país latino-americano, ele entrega totalmente isso daí para o tráfico de drogas. Quem faz o tráfico de drogas na Venezuela é o exército, que inclusive os generais têm os maiores salários do serviço público venezuelano. E aí você imagina, qual vai ser o futuro dos militares? Qual vai ser o futuro do PCC, do CV, do terceiro comando? O Trump certamente não vai deixar chegar nesse estágio. Para quem tem alguma dúvida, pode ter certeza. Ele vai botar para quebrar antes do Brasil virar Venezuela. Nada está tão podre no PT que não possa piorar. Você está sentado? Então deita. Filho de Soros, Jorge Soros, defende regulação das Big Techs, leia-se, censura, e diz que Trump está tornando Lula mais popular. Sabe quem é esse moleque aqui, de 39 anos? Filho do bilionário Jorge Soros, um cara que é responsável por financiar tudo que tem de mais podre no mundo. Alex Soros esteve no Brasil essa semana, com o Tachad, tirou fotinho, veio ao Brasil apoiar o Lula e enfrentar Donald Trump. De passagem pelo Brasil, onde se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e parlamentares de esquerda, Alex Soros afirmou em entrevista publicada nesta segunda-feira pela Folha de São Paulo que as sanções e pressões do presidente americano Donald Trump contra o governo Lula e o STF estão fortalecendo a administração petista. Momento bom para receber no Brasil um cara que financia a esquerda nos Estados Unidos e tudo que tem de mais podre. Um cara que já citou Karl Marx e defende luta contra Donald Trump. O herdeiro do bilionário Jorge Soros afirmou em uma entrevista que lutará contra as políticas do novo governo de Donald Trump. Mas por que isso é tão problemático? Porque Alex Soros, ele é filho de Jorge Soros, o esquerdista mais rico do mundo, que por meio da sua instituição, a famosa Open Society, financia pelo mundo pautas progressistas, como legalização das drogas, legalização do aborto, projetos para desfavorecer o patriotismo, sendo por isso criticado no mundo inteiro por ser um cara destruidor das famílias, da moral, da ética, dos bons costumes, destruidor daquilo que a direita tenta
preservar. É com esse tipo de gente que o governo do PT se alinha. Para vocês terem noção, Soros é um bilionário húngaro-americano que financiou quase todas as causas esquerdistas e fundou um instituto que mais tarde se tornou uma fundação que trabalhou com a USAID para financiar campanhas de esquerda por todo o mundo, inclusive no Brasil em 2022, como agora o governo Trump tem denunciado exatamente isso. Fizeram uma vez e, pelo visto, vão fazer de novo. A grana do George Soros, o maior progressista do mundo, provavelmente será injetada de novo na campanha progressista do Brasil, a favor do aborto, a favor das drogas, contra a família, contra o patriotismo, contra os bons costumes, contra tudo aquilo que a direita tenta preservar. Hola amigos, hoy hablaremos de un suceso que ha tenido gran repercusión en la escena internacional. El hecho de que Estados Unidos detuviera en Colombia un avión que transportaba al equipo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y arrestara a 4 diputados y 3 asesores que viajaban en él. Este suceso parece que no solo afectará a las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, sino que también alterará el equilibrio político en América Latina. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo esta operación? Venezuela lleva años sumida en una crisis económica y política. Bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, el país se enfrenta a la hiperinflación, la pobreza y el aislamiento internacional. Las elecciones de 2024 volvieron a poner en tela de juicio la legitimidad de Maduro. Los resultados electorales fueron ampliamente rechazados por la comunidad internacional, incluidos países vecinos como Colombia y Brasil. Estados Unidos, por su parte, lleva mucho tiempo aplicando una política dura contra el régimen de Maduro. En 2017, la decisión de Donald Trump de poner sobre la mesa la opción de una intervención militar en Venezuela fue uno de los primeros indicios de esta tensión. Entonces, ¿cómo comenzó esta operación? Según se cuenta, un avión que transportaba al equipo de Maduro partió para firmar acuerdos internacionales en nombre de Venezuela. En el avión viajaban 4 diputados y 3 asesores muy cercanos a Maduro. Se cree que estas personas son figuras clave que conocen los secretos de Maduro. La inteligencia estadounidense llevaba mucho tiempo siguiendo este avión. Según se ha informado, el avión que transportaba al equipo de Maduro entró en el espacio aéreo colombiano tras despegar de Venezuela. Se trataba de un modelo Dassault Falcon 906, el mismo modelo que el avión incautado por Estados Unidos en la República Dominicana en 2024. Este detalle indica que la operación no fue casual. Estados Unidos estaba siguiendo de cerca los movimientos de Maduro. Cuando el avión se acercaba a la frontera con Colombia, 2 aviones de combate estadounidenses lo siguieron. Estos aviones debían haber obtenido permiso para volar en el espacio aéreo colombiano, ya que el gobierno colombiano es un aliado cercano de Estados Unidos. Los aviones ordenaron al avión que aterrizara, y ante la presión, los pilotos realizaron un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto colombiano. Tras el aterrizaje, las fuerzas de seguridad colombianas y un equipo especial procedente de Estados Unidos rodearon el avión. Los nombres aún no han sido confirmados por fuentes oficiales, pero fuentes cercanas al régimen bolivarista de Venezuela afirman que se trata de las personas en las que Maduro más confía. Los diputados ocupan puestos clave en la Asamblea Nacional de Venezuela y defienden las políticas de Maduro. Los asesores, por su parte, forman parte del equipo de relaciones internacionales y planificación estratégica de Maduro. Se cree que estas personas tienen conocimiento de los acuerdos financieros de Maduro, las reuniones secretas con sus aliados rusos y chinos, e incluso los aspectos más oscuros del comercio petrolero de Venezuela.
Al parecer, Washington está apuntando al círculo cercano de Maduro para derrocar su régimen. Se cree que estas 7 personas detenidas podrían revelar los secretos de Maduro. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró tras la operación: gracias a estas personas, sabremos todo sobre Maduro. Estas palabras demuestran que la operación no es solo una amenaza, sino también una maniobra estratégica de inteligencia. Nicolás Maduro hizo una dura declaración inmediatamente después de esta operación. En su discurso transmitido por la televisión estatal, dijo: esto es parte de la guerra sucia que Estados Unidos está librando contra Venezuela. Nuestros compañeros detenidos deben ser liberados de inmediato. En esta operación está claro que Colombia ha dado permiso a Estados Unidos. Sin embargo, ¿se ha llevado a cabo con la aprobación de Petro o han sido las autoridades locales colombianas las que han colaborado con Estados Unidos? El acuerdo de asociación que Colombia firmó con la OTAN en 2013 facilita las operaciones militares de Estados Unidos en la región. Por lo tanto, es evidente que Colombia desempeñó un papel clave en esta operación, pero los detalles aún no están claros. Esta operación de Estados Unidos contra Venezuela no es solo un incidente de aterrizaje de un avión, sino también un reflejo de la lucha por el poder a nivel mundial. Ahora veamos la siguiente noticia. Estados Unidos ha comenzado a planificar operaciones especiales para detener los envíos secretos de armas procedentes de Irán y Rusia a los puertos de Venezuela. Esta medida tiene como objetivo la cadena de suministro militar del régimen de Nicolás Maduro y podría alterar el equilibrio de poder en América Latina. Entonces, ¿cómo se están planificando estas operaciones? Los puertos de Venezuela, especialmente Puerto La Cruz, La Guaira y Maracaibo, son la línea de vida militar y económica del régimen de Maduro. Estos puertos desempeñan un papel clave en la exportación de petróleo y la importación de armas, municiones y otros materiales estratégicos. En los últimos años, la inteligencia estadounidense afirma que barcos procedentes de Irán y Rusia han hecho escala con frecuencia en estos puertos y han realizado envíos secretos de armas. Estados Unidos pretende debilitar la capacidad militar de Maduro y ejercer presión sobre el régimen mediante la interrupción de estos envíos. El reciente envío de 3 destructores de la clase Aegis y miles de infantes de marina al Mar Caribe se considera una preparación previa para esta operación. Entonces, ¿cómo se planifican estas operaciones y por qué ahora? Se sabe que los servicios de inteligencia estadounidenses llevan mucho tiempo vigilando la actividad en los puertos venezolanos. La CIA y la NSA siguen las rutas de los barcos procedentes de Irán y Rusia. Las imágenes satelitales y los vehículos aéreos no tripulados han detectado movimientos sospechosos de carga en los puertos de Puerto La Cruz y La Guaira. El objetivo de estas operaciones es cortar la cadena de suministro militar de Maduro. Aunque el ejército venezolano cuenta con 200 tanques T-72 de fabricación rusa y 24 aviones Su-30, el mantenimiento del equipo es insuficiente. Los drones procedentes de Irán y las municiones procedentes de Rusia mantienen en pie el régimen de Maduro. Estados Unidos planea debilitar a Maduro y fortalecer a la oposición deteniendo estos envíos. Sin embargo, estos planes han provocado el pánico entre las autoridades internas. Se han reforzado las medidas de seguridad en los puertos de Venezuela, pero se rumorea que hay malestar entre los trabajadores portuarios y las autoridades locales. Algunas fuentes afirman que Estados Unidos, que está investigando las acusaciones de que los administradores portuarios ocultan los envíos a cambio de sobornos, también podría tener en el punto de mira a estas personas. Tras estas noticias, Nicolás Maduro hizo una declaración en la televisión estatal. Estados Unidos está intentando violar una vez más la soberanía de Venezuela. Nuestros puertos son la línea de vida de nuestro pueblo.
Resistiremos hasta el final contra este ataque imperialista. Maduro ordenó a la milicia bolivarista que reforzara la seguridad en los puertos y llamó al pueblo a unirse contra la invasión extranjera. Entende inglês, mas não consegue falar? Então veja agora esse segredinho aqui. Olha, eu vou te contar um segredinho. Preste atenção, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Tá bom, tô prestando. Você já percebeu que toda criança tem... Você já pensou como fazer